CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará, ZYV 391, FM 93,5 MHz, CBN Cariri. Vamos agir. Apresentação Cliff Vilar. Realização Fundação Demócrito Rocha. 35 anos. Olá, boa tarde. Eu sou Cliff Vilar. Sejam todos bem-vindos ao Vamos Agir. E hoje recebo aqui Vinícius Augusto Bozo, roteirista, produtor e diretor da Sinfonia Filmes. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Cliff. Prazer falar contigo. Obrigado, Vinícius, pela tua presença. Nós vamos conversar hoje sobre o mercado de animação brasileiro, também sobre a economia criativa, audiovisual. Vinícius, como é que você enxerga o mercado de animação e o fomento necessário desse setor aqui no estado do Ceará? Olha, Cliff, a gente tem um bom panorama nos últimos anos da animação brasileira, né? Quando eu digo assim, os últimos anos, de 2014 pelo menos para cá. Tem um estudo aí do BNDES que o mercado consumidor brasileiro de animação foi estimado em 4,9 bilhões de reais, né? E aí não estão coisas como, por exemplo, a animação enquanto animação para vinhetas, animação da publicidade, está só falando de séries, filmes, séries para canal fechado e games, né? Então, assim, é um mercado gigantesco. E no caso do Ceará, a gente tem bons experimentos e bons talentos que conseguiram alguns destaques ultimamente, né? Eu até destaco aqui a série Astrobaldo, do Neil Armstrong, um diretor aqui do Ceará, que é uma série que hoje, por exemplo, está na Amazon Prime, mas ele ganhou um edital das TVs públicas da Ancine, né, há 3 anos atrás, e também um Conto em Cada Ponto, que é do Telmo Carvalho, da Mariana Medina, também aqui do Ceará, que já rodou, inclusive, na própria TV O Povo, nas TVs públicas, também do mesmo edital. E 2 séries que tiveram uma excelente repercussão lá fora, em se tratando de série de TV, né? Então, eu estou dando só esses 2 exemplos para a gente ver o quanto que o Ceará já tem feito material de nível nacional já há algum tempo, né? Entendi. Ô, Vinícius, e quais são os cases, né? Assim, você citou aí algumas séries e alguns trabalhos, mas o que é que nós temos hoje aqui no Ceará e como é, por exemplo, que as produtoras, elas conseguem alavancar seus negócios aqui no Ceará? Olha, hoje, na verdade, todo o mercado audiovisual, e o do Ceará não é diferente, né? Falando Brasil, ele depende de uma boa parte do fomento da Ancine, né? Que é a Agência Nacional de Cinema, que nos últimos anos vinha fazendo um trabalho excelente de fomento com o Fundo Setorial do Audiovisual, que nos últimos 3, 4 anos nós tivemos uma parada por uma série de questões que envolvem tanto a própria fiscalização do processo e tudo mais, e isso está meio travado, eu diria assim, né? E a gente depende muito disso. No caso do Ceará, a gente também tem editais públicos que fomentam esse tipo de produção e esse tipo de mercado, né? O edital talvez maior que nós temos no estado é o edital de cinema e vídeo da própria Secult, da Secretaria de Cultura, que nós tivemos uma edição mais recente que ainda não foi dada a resposta, mas está para ser dada, e que também inclui animação, entre outros tipos de produção, ficção, documentário, nesse edital de fomento, né? Hoje, a grande parte da produção audiovisual, quando a gente fala de ficção, documentário e animação também, depende muito dessa relação de fomento do próprio governo, no caso do Ceará, da Secretaria de Cultura, e nacionalmente da própria Ancine. Eu sempre gosto de lembrar que esses fomentos que a Ancine faz é com dinheiro do próprio setor. Então, o Fundo Setorial do Audiovisual é um mecanismo, né, muito inteligente, porque ele utiliza a verba de taxas e impostos do próprio mercado de audiovisual, que faz esse fundo existir para poder financiar obras de novos artistas e de setores e segmentos que nem sempre o mercado brasileiro absorve, digamos assim, sem um fomento externo do governo. Então, a gente ainda é um setor que, nesse sentido de criação, depende desse fomento, de certa maneira, mas, por outro lado, a gente também tem várias outras produtoras e realizadores
que conseguem, por outros meios, alcançar resultados fantásticos, né? Eu sempre gosto de falar do case do Mundo Bita, que é uma animação que quase todo mundo conhece, que é totalmente independente, e pelo YouTube os caras da produtora conseguiram alcançar uma situação incrível de marca, né? E eles até hoje, por exemplo, não dependeram de nenhum fomento público. Mas são raros os casos, né? O mercado ele depende muito dessa relação que é interessante. Ela é o próprio mercado financiando o mercado audiovisual. Então, a gente torce assim, para que a Ancine continue ou volte a fazer o melhor trabalho que fez nos últimos 6 anos, que até por causa disso a gente está colhendo esses frutos, até esses cases que eu falei aqui do Ceará e de outros lugares do Brasil. Claro, até porque o fomento, de uma certa forma, ele incentiva também todo um segmento econômico, né? Que emprega, que gera renda. Sim. Tá certo. Vinícius, e a pandemia dificultou de alguma forma o mercado de animação e também o mercado de audiovisual, seja ele nacional ou aqui no Ceará? Realmente acredito que para todos os setores ele pegou, e com audiovisual certamente isso acabou acontecendo e pegando, né? Eu, por exemplo, a nossa produtora ficou aí 3, 4 meses sem gravar absolutamente nada, né? Trabalhando com edição e tudo mais, mas sem montar, sem gravar, sem ir para a rua, né? No caso da animação, quem trabalha com stop motion, né, que é uma técnica que precisa estar no estúdio animando bonecos, às vezes massa, vários materiais, né, quadro a quadro, esse trabalhou um pouco menos ou não pôde sair. Mas é interessante que o setor da animação tem um diferencial, né? Como hoje, com as questões digitais todas ampliadas, você consegue realizar alguma coisa, o filme ou série, ou com a tua equipe em casa, né? Então, muitos estúdios grandes viveram essa experiência na pandemia. A Sony mesmo, por exemplo, ela botou mais da metade da equipe toda home office, assim, que tiveram a questão da pandemia por lá, e conseguiram manter as produções num ritmo razoável, mesmo com todo mundo em casa, né? E Vinícius, é interessante o quanto esse tipo de estratégia momentânea, transitória, pode se transformar numa estratégia perene, né? Numa estratégia Certamente. Permanente, né? Certamente. A gente já está visualizando isso. Às vezes a nossa distância geográfica, né, Fortaleza, São Paulo, Rio, às vezes nos colocava numa posição de digamos assim, de um certo afastamento do eixo, né? E hoje, a pandemia trouxe um cenário que, nesse sentido, apesar de todo o problema que nós temos de saúde pública, foi positivo para o audiovisual. A gente tem contatos hoje com o Rio, com São Paulo, com coisas possíveis de serem fechadas, porque a pandemia mostrou que é possível realizar. É possível realizar esse trabalho em coprodução, é possível dividir funções e tarefas, mesmo com produtoras tão afastadas. Entendi. Vinícius, bem, eu quero fazer ainda mais 2 perguntas para você, mas agora de maneira bem bate rápido agora. Beleza. É o seguinte, o que você acha, por exemplo, a animação, eu considero que ela é adequada à questão pedagógica e didática, né? Sim. Eu acho que a gente utiliza muito pouco a animação pelos recursos que ela oferece, por exemplo, para a educação. Você não acha isso? É verdade. Essa área da educação é uma área que pode até beber mais dessa técnica, né? Lembrando também que é interessante isso, porque a animação ela é muito forte no público infantil. Eu acho que ela deve ser melhor aproveitada pedagogicamente, certamente, mas também tem uma grande demanda de animação adulta, e quando eu falo adulto aqui, não tem nada a ver com sexualização ou qualquer coisa desse tipo. Animações de comédia, dramas, aventuras em animação voltadas para o público adulto, que é uma coisa que ainda também é pouquíssimo explorada, assim como na pedagogia eu acho que a gente pode ir muito mais na animação voltada para o ensino e para a educação. É verdade. Vinícius, e vamos falar um pouco sobre o centenário da animação brasileira, que foi completado em 2018. Isso. E foi muito homenageado, né? Qual a importância desse reconhecimento internacional? A animação brasileira tem esse reconhecimento internacional como uma das grandes do mundo, em termos de criatividade? Olha, o brasileiro, no geral, é sempre conhecido por ter saídas muito, muito criativas no audiovisual como um todo, né? E a animação brasileira foi homenageada em 2018, por exemplo, no Festival de Annecy, na França, que é o maior festival internacional de animação. E nós conquistamos isso com muito esforço, digamos assim, né? Os filmes, por exemplo, Menino e o Mundo, né, que chegou aí para o Oscar e foi vencedor em Annecy, e no ano anterior, Uma História de Amor e Fúria, do Luiz Bolognese, que também é uma animação. Esses 2 longas, tendo vencedores em Annecy anos seguidos, né? Acho que foi 2013, 2014, isso colocou o Brasil definitivamente no mapa, né? A gente já tinha uma boa
penetração com os curtas em festivais. Nós temos um histórico de ter uma boa aceitação, mas com esses 2 longas, isso realmente foi fenomenal. E 2018 foi um ano que coroou, né? A animação brasileira mundialmente. Eu acho que a gente precisa continuar esse movimento. Ancine, produtoras, estúdios, enfim, estarem cada vez mais envolvidos e preocupados em manter essa posição que não foi fácil chegar. Foram 100 anos de muita luta. Vinícius, muito obrigado pela tua presença. Tá bom, eu recebi aqui Vinícius Augusto Bozo, roteirista, produtor e diretor da Sinfonia Filmes, certo? Eu encerro hoje com a frase do Albert Einstein: criatividade é inteligência com diversão. O Vamos Agir de hoje fica por aqui. Na sequência você fica com o Estúdio Povo com Neila Fontinelli. Boa tarde.